Olá, alunos. Vamos fazer aqui um exemplo de educação financeira. Primeira coisa aqui, ó, vejam, eu tenho R$ 220 e eu aplico ele por 3 meses com a taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual os juros a ser pago? Qual o valor dos juros? Né? Pode dizer qual os juros ou a taxa de juros, né, a ser pago. Bom, quando eu falo em juros simples, eu falo juros é o capital investido vezes a taxa de juros vezes o tempo. Esse é o juros simples, tá, pessoal? Nesse caso, coloco 220, que é o capital investido. 4%, na verdade, é 4 sobre 100, que dá igual a 0,04. E aqui o 3, que é o tempo. Então, eu tenho um valor de 26,4. Né? Lembrando, então, que é isso aqui. Ó, né? Nunca se esqueçam disso. 4% é 4 sobre 100. O montante final é o valor futuro. A gente chama de valor futuro. Que é igual ao valor presente, que também é conhecido como capital, mais os juros. Então, aqui o valor presente é o capital. Então, nós temos um resultado de 246,40. É o resultado final, né? Mas o que ele pediu na questão é a taxa, é os juros, que é esse valor aqui. Ó. Segunda questão. O investidor vendeu 34 mil em ações, ó, um valor bem grande ali. Ó. O imposto de renda cobrou 15% de lucro, sobre o lucro. O imposto de renda sempre cobra uma taxa de valor do ganho, né? O valor inicial das ações era 26 mil. Então, qual foi o valor a ser pago à Receita Federal? Bom, 34 mil menos 26 mil dá 8 mil de lucro. 8 mil de lucro vezes 15%, né? 15% que vocês sabem, então é 15 sobre 100, que dá 0,15. Então, multiplica aí 8 mil, que é o lucro, vezes 0,15, eu tenho R$ 1.200. Esse é o valor pago ao imposto de renda nessa transação. Bom, depois de um desconto, um tênis que custava R$ 175 passou a custar 161. Qual foi o percentual de desconto, né? Então, veja bem, ó, o tênis custava 175. Aí, se ele custou 161, a diferença de preço foi de R$ 14. Eu faço a seguinte expressão. Se fosse dado um desconto 100%, ele pagaria zero. Aí seria R$ 175 de desconto, né? Mas como o desconto é de 14, é X. Então, faz regra de 3. 14 vezes 100% é igual a X sobre 175. Opa, X vezes 175. Então, isso aqui dá 1. Então, X é igual a 14 sobre 175, que é 0,08. Que é a mesma coisa que 8% de desconto. Quarta questão. Um bar vende água a R$ 1,20. Uma caixa tem 12 unidades de água. E a caixa total custa 8,76. Então, qual é o lucro, né? Dessa venda, né? Então, veja que o engradado ali com 12, né? Engradado com 12 garrafas de água, o dono do bar compra por 8,76. Então, primeiro, cada garrafinha de água, ele paga R$ 0,76. É o preço de custo, né? 0,76. Então, se ele vende a R$ 1,20, o lucro dele é 0,44 reais por garrafa. Mas aí, de novo, né? É fácil falar isso, mas e os impostos, né? Impostos, a questão dos custos, custos de operação, né? Com funcionários, né? E com o estabelecimento aluguel, às vezes a locação de espaço físico, né? Tudo isso tem que levar em consideração também, imposto de renda, né? E tudo isso aí tem que levar em consideração também. Então, esse lucro aqui, na verdade, é um lucro ainda simplificado, não é um lucro real, tá bom? É um lucro bruto, vamos dizer assim, né? 5. O salário de Paulo teve desconto de 8%. Normalmente é isso, você recebe salário, tem um salário bruto e um salário líquido. Ele recebeu um salário líquido de 1.518. Então, nesse caso aqui, qual é o salário bruto dele? É muito comum isso, né? Quanto ele ganha, né? Então, vamos dizer que X é o salário bruto. Então, X está aqui, menos isso aqui que foi descontar dele. 8%, eu disse que 8% é 8 sobre 100, que dá 0,08. Então,
isso aqui tudo dá 1.518. Então, fazendo a conta aqui, ó, eu tenho que x é igual a 1.650. Esse é o salário bruto dele, tá? Sexta questão, um objeto foi comprado a R$60 e foi revendido a 80. Qual foi o percentual de lucro? Então, de novo, variação de preço foi 80 menos 60 a 20. Então, o percentual de lucro foi 20 sobre 60, né? O valor do lucro sobre o valor original. Veja, eu posso resolver de outro jeito, posso fazer assim também, ó. Se fosse um lucro de 100% de lucro, eu teria um valor de R$60 de... Aqui, que seria o lucro, né? Mas como eu tive R$20, é x, né? Sempre faz regra de 3 assim, ó. X vezes 60 é igual a 20 vezes 1, né? 100% é 1. X é igual, então, 20 sobre 60, que dá aí 0,33, né? Ou 33%. Esse foi o lucro da venda. Sétima questão. Antes da Black Friday, o lojista aumentou em 20% um produto. Então, é muito comum isso, né? Depois, ao realizar a venda, ele deu um desconto de 20% para o cliente, né? Porque o cliente achou que estava levando uma grande vantagem. Mas veja bem, vamos supor que o X seja o valor do produto igual a R$100, só para ter uma ideia. Ele pegou R$100 e aplicou 20% de aumento. Então, o produto passou a custar 120. Agora, ele aplica 20% em cima de 120. Então, isso aqui dá 24. 120 menos 24 dá 96. Então, na verdade, ele teve um desconto só de R$4, ou de 4%, né? Oitava, um capital de R$10.000 aplicado por 5 meses. Há uma taxa de juros de 6% ao ano. Tem que rendimento, né? Então, 6% ao ano é 0,06. E aí é o seguinte, veja, que aqui, ó, eu tenho a taxa de juros compostos, né, ao ano. Então, eu tenho que transformar essa equação aqui, ó. Para eu achar a taxa de juros ao mês, eu faço isso aqui, ó. Aplico aqui, isolo o I mensal, taxa de juros mensal. O anual foi dado, ó, 6%, né? Com isso eu tenho a taxa mensal. Aí sim eu vou na fórmula do valor presente e do futuro ali, que entra juros, né? Valor futuro é o valor presente, que é o capital investido, 1 mais I elevado a N aqui, né? N é o número de meses, ó. Isso aqui é o juros. Só que é o juros mensal, né? Taxa mensal, ó. Por que é mensal? Porque aqui são 5 meses. Então o valor presente, valor futuro, valor presente é 10.000, foi aplicado. Então o que eu tenho, ó? Isso aqui dá R$10.245, esse valor futuro. Então, eu tenho um juros de R$245,75. Nona questão. Uma aplicação rendeu 10% ao ano, mas uma taxa de inflação foi de 4%. Poxa, é muito comum isso, a pessoa faz as contas, mas esquece que tem inflação, né? Qual a taxa real de juros? Essa equação aqui, ó, permite você fazer a conversão de taxa... Essa taxa que a pessoa recebeu, a gente chama ela de taxa nominal, IN. O F eu vou chamar que é a taxa de inflação. E o I é a taxa de juros real. Então eu vou ter que isolar esse aqui, ó. Então colocando valores ali, ó. Aqui foi o I nominal, 10%. Aqui é a inflação e aqui o real. Isolando, gente, eu tenho 0,057, a taxa de juros, ou 5,7%. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, R$1.000, vamos supor que eu tenha 10% de juros, dá R$100 de juros. O valor final fica 1.100. Mas, veja bem, R$1.000 compravam uma quantidade de cesta básica, então tem que ver o preço de cesta básica. 1.057, porque é isso que aconteceu, né? Deu só 5,7 de juros, é como se o valor fosse para 1.057, compra Y cestas. O que acontece é o seguinte, a cesta aumentou 4%. Então, você tem que fazer sempre uma relação aí com cesta básica, né? Então, às vezes a pessoa acha que ganhou muito, mas o poder de compra reduziu. Décima questão, uma pessoa aplicou em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do valor. No segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Ou seja, ela perdeu ali 30%, mas depois recuperou daquele que ela perdeu 20%. Depois desses 2 meses, ela resolveu retirar o montante de R$3.800 gerado. Então, qual o valor aplicado, na verdade? Eu faço assim, ó. O valor aplicado é igual, vamos fazer essa conta, x menos 0,3 vezes x, que é 30% do valor perdido, mais 20% do 0,3x, que é o valor perdido no primeiro mês e que foi ganho no segundo 20%, é igual a 3.800. Eu vou isolar o x, eu tenho que o x é igual a 5.000.
quiser provar isso, faz assim, ó, 5.000 vezes 30% dá 1.500 de perda. Logo, ele ficou com saldo de 3.500. Só que ele recuperou 20% da perda, então 20% de 1.500, que dá 300. 3.500 mais o 300 que ele ganhou aqui dá 3.800. Está provado, está tudo certo. É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.